Vamos para a palavra do Senhor, agora neste momento, né? Motivo de muita alegria de poder fazer parte dos que habitam na terra. Todos que habitam na terra. É motivo de muita alegria de ser conhecido não por homem, mas sim pelo próprio Deus, que somos filhos dele com muita honra. Na lei de Moisés, aquelas pessoas eram consideradas como servos deles, como reis, como homens de Deus. Mas agora, da cruz para cá, da ressurreição de Cristo para cá, ele tornou-se todas as pessoas que agora, segundo ele, não há mais judeu, não há mais grego, não há mais gentil, não há mais servo, não há mais livres. Todos agora ele colocou no mesmo nível. Todos agora são conhecidos como filhos de Deus. E sendo o filho de Deus, ele não nos aperta em 10% do nosso salário, ele não nos aperta para tomar metade de alguma renda, ou de algum carro, ou de uma casa, ou de alguma moto que eu tiver. A Bíblia disse pelo livro de Atos, lá no capítulo 17, no versículo 24, que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Eu quero dizer que quem quiser ir para o templo, vá. Quem quiser ir adorar no templo, vá. Mas com a certeza absoluta eu tenho, pelo conhecimento abençoado da Bíblia Sagrada, é que essas pessoas estão indo para os templos, estão indo para os montes para adorar a Deus, mas estão indo em vão segundo a palavra do próprio Deus. Lá no livro de João, no capítulo 4, ali mais para frente em diante, ali no versículo 18, 20, por ali, vamos observar Jesus está falando àquela mulher de Samaria, que agora os judeus, eles naquele tempo adoravam no templo, mas aquelas famílias de Samarias que eram também religiosos, como eles eram impedidos de ir ao templo em Jerusalém, porque a raça deles não era da mesma raça, eles eram de mal, eles eram intrigados, eles eram brigados, a Bíblia vai dizer isso. Então eles escolheram o monte para adorar e viver em cima daquele monte, fazendo sacrifício, fazendo oração e fazendo as suas orações na maneira que eles entendiam. Quando um dia Jesus passa nessa cidade, vai em um poço chamado o poço ali de Jacó criou cavou para dar alimento, dar água a seu gado, e também beber para seus filhos. Jacó, a mulher de Samarias e aquelas famílias daquele lugar, por falta de água encanada na cidade, eles se aposseraram daquele poço. E ali é onde eles pegavam água para beber
e ali era onde eles pegavam água para lavar, e ali era onde eles pegavam água para se banharem. Um dia, não por coincidência, mas sim porque Jesus sempre está em todos os lugares, Jesus passa naquela cidade e o caminho passa perto daquele poço onde Jesus já está com sede e para ali e manda os seus discípulos buscar comida na cidade de Samaria enquanto ele descansa. E de repente vem uma mulher de Samaria e começa a perguntar, começa a se informar, porque Jesus diz que está com sede e precisa beber água, e pede água a essa mulher, e a mulher bota um arrodeio e fala que não pode dar água porque ele é judeu e o gentio não se comunicava ali com o judeu. Jesus mostra o seu poder e vê que é um judeu diferente e vê que não tem nada a ver com as intrigas do judeu. Porque ele diz que se ela soubesse quem era que estava pedindo água, daria água viva. E aquela mulher começou a se preocupar com a água era aquela, né? E Jesus começou seguindo uma viagem, a conversa com aquela mulher, e chegou aquela mulher olhar para Jesus e dizer: os nossos pais adoravam neste monte, e vocês, judeus, diz que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus olha para aquela mulher e encerra. Diz que agora a oração, a adoração não é mais no monte, não é mais no templo em Israel. Mas a mulher ficou preocupada onde seria, e ele disse que agora a adoração seria em espírito e em verdade. Isso de você ser crente, ou de você ser católico, ou se você ser macumbeiro, ou de você ser alguma pessoa que não pratica nenhuma religião na sua carne, não te leva a ser melhor nem pior do que ninguém. Você crê pelo que você acredita, certo? E a verdade do Evangelho de Cristo não oprime, certo? Então, aqui, aquela mulher que viveu tantos os anos dizendo que a adoração era no monte e às vezes também adorando, Jesus veio e disse: não é mais no monte, nem também é no templo, certo? Mas aonde é a adoração? A adoração é espírito e em verdade. O teu espírito não vai para a igreja de crente. O teu espírito não vai para a igreja católica. O teu espírito não vai para a macumba. O teu espírito não vai para a maçonaria. O teu espírito já está com Cristo. Tu já é ressuscitado com Cristo. Tu já é salvo com Cristo. O que está indo para essas idolatrias, para essas mentiras, para essas ganâncias, é o teu corpo carnal, que amanhã ou depois vai cair, que amanhã ou depois vai ser sepultado. E não importa se você tem 10 milhões, se você tem 100 milhões, se você tem o mundo todo de dinheiro, não compra a tua vida. A tua vida, no dia de tu morrer, não vai ter dinheiro que pare aquele dia. E a palavra de Deus que permanece para sempre, seguindo o livro de Romanos, capítulo 10, diz que os judeus rejeitam a justiça de Deus, certo? Quer dizer, os judeus rejeitam a graça de Deus, mas nem tampouco, nem por isso, Deus a rejeita a eles, certo? Eles a rejeitam a Jesus, eles rejeitam os mandamentos da graça, eles preferem viver nos mandamentos de Moisés,
Mas eles não são amaldiçoados porque eles estão rejeitando com a carne. Eles estão rejeitando com o pensamento deles. Mas o espírito deles já está com Cristo. O espírito deles já está no céu. Já está abençoado. Isso não é atos que os judeus façam. Eles não têm como eles amaldiçoar ou abençoar. Nenhum de nós pode amaldiçoar o nosso espírito ou abençoar o nosso espírito. Ele já é abençoado. Certo? O nosso ato de viver não vai atingir o nosso espírito porque Jesus já arrancou. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu, foi às partes mais baixas, que alguns conhecem como inferno, e lá ele chegou e pregou para os espíritos. De que tempo? Espíritos que morreram na arca de Noé. No dia do acidente, Noé botou algumas pessoas para dentro, a sua família, e deixou os outros do lado de fora. E as águas encheram o mar, o mundo se virou numa água só. E as pessoas pereceram nas águas, os espíritos foram sepultados com os corpos, porque ainda não havia arrependimento, porque ainda não havia um Salvador, porque ainda não havia um santo. Deus ainda não tinha se manifestado o seu poder para salvar os seus espíritos. Então os espíritos estavam colados com as obras da carne, e eles pereceram no sepulcro com aqueles corpos. E aconteceu que quando Jesus vem e morre, vai direto lá. E lá ele resgata aqueles espíritos para debaixo do altar de Deus, fazendo com que todos aqueles espíritos, com os espíritos de nós hoje, sejam salvos, sejam libertos, sejam abençoados. Não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo, não é um missionário, não é um macumbeiro, não é um padre, não há nenhuma religião que vá fazer os nossos espíritos sair dos pés de Deus para vir ser amaldiçoado aqui na terra. Essa é a verdade completa do Evangelho de Cristo, que a gente não pode deixar de manter. A palavra de Deus diz: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Vocês entenderam? Eles podem zelar a Deus, lá fazendo os 613 pontos deles da lei de Moisés, queimando bezerro nos montes, fazendo o sacrifício de ainda receber 10% dos ganhos daquele gado, daquelas plantações. Pode. Mas por que eles fazem isso? Porque eles não têm um entendimento, eles não receberam a graça de Cristo, né? Como aqui no começo diz que o judeu rejeita. Então, quer dizer, eles praticam todo tipo de atos que eles quiserem, mas não com entendimento. Porque a carne deles está atraída com o mandamento da lei de Moisés. Mas o Espírito foi resgatado sem eles querer. Foi pelo Cristo Jesus, foi pela graça de Cristo Jesus, foi pela a morte e foi pela ressurreição. Não adianta a gente pensar que se a gente fazer, vai amaldiçoar ou vai abençoar. Não, se você dá, você já está abençoado. Se você não dá, você já está abençoado. Você precisa ter o bom coração, você precisa ter a boa mente de Cristo para ajudar, se você pode ajudar quem não tem nada. Faça a casa dele, dá mantimento para ele, comida para ele, mas isso não te leva a tu ganhar uma salvação, a tu ganhar uma benção, porque tu já é abençoado, tu faz isso por a bondade do teu coração. E essa é a mensagem de Cristo que eu deixo para todos os povos,
nessa meu dia.